Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 38 do projeto Segunda Química. Eu sou o professor Silber, sou de Química aqui do IFPA Campus de Belém. Vamos dar continuidade sobre equilíbrio químico. Agora, analisar o equilíbrio iônico. Vamos falar de muita coisa, então fiquem ligados aí. Bom, o equilíbrio iônico ocorre, tá? Quando uma substância vai ocorrer entre uma substância e seus íons em solução. Por exemplo, aqui nós vamos ter uma substância AB, no meio aquoso, vai liberar o íon A mais e B menos. Esse A mais e B menos vão reagir novamente e retorna ao estado inicial. O equilíbrio iônico é muito utilizado no estudo de ácidos e de bases. Lembrando que no equilíbrio químico a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, ácidos fracos, pessoal, né, vai ter essa seguinte reação química, tá certo? O que é um ácido fraco? O ácido H em meio aquoso vai liberar H3O+, em um determinado ânion. Só que, de forma simplificada, podemos colocar da seguinte maneira. Não vai ficar somente apenas aqui a ionização do ácido. Ela vai quebrar aqui o ácido liberando H+, em um determinado ânion. Entendeu? Para ácidos fracos, podemos determinar a constante de equilíbrio, né, iônica, nesse caso é Ki. Para o ácido, vai ser Ka, né? Ácido é o Ka, combinado? Como é que vai ser a fórmula do Ka? Lembrando que sempre constante é produto pelo reagente. Então vai ficar aqui, ó, concentração dos produtos, concentração de H+, vezes concentração de determinado ânion, dividido pelo reagente, que é a concentração aqui do ácido. Só que como ele é o ácido, a constante de ionização vai ser Ka, constante do ácido. Então essa é a fórmula do Ka. Combinado, pessoal? Qual é a relação do Ka com a força do ácido? Quando o ácido é forte, ele vai ionizar bastante, ele vai liberar H+ com bastante facilidade. Então maior vai ser a concentração de H+. Se a concentração de H+ é grande, a sua constante também vai ser grande. Então, quanto maior o valor do Ka, mais forte vai ser o ácido. Combinado assim, pessoal? É dessa forma que a gente determina a força de um ácido. Quanto maior o valor do Ka, mais forte vai ser o ácido. Um conceito muito importante é o grau de ionização, que é o alfa. O grau de ionização ele é definido como a quantidade de matéria ionizada dividido pela quantidade de matéria adicionada. Tudo bem? Ou seja, no estado inicial. Vamos supor, eu tenho 50 moléculas. Dessas 50 moléculas, 40 vão ionizar. Então, 40, né, dividido por 50, vai dar quanto? 0,8, né? Ou seja, 80% de ionização. Então, quanto maior o alfa, o grau de ionização, mais ionizada vai ser a substância. Mais fácil ela vai ser de ionizar. Combinado? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá bom? Nessa tabela ao lado, refere-se a dados de força relativa de ácidos na temperatura ambiente. Nas soluções aquosas abaixo, a melhor condutora de eletricidade, lembrando que o ácido em meio aquoso vai conduzir corrente elétrica, porque ele vai liberar íons, né? Principalmente o ácido libera H+ em determinado ânion. A melhor condutora vai ser aquela que vai liberar o quê? Mais íons. Então vai ser o ácido mais forte. Olhando para cá para a nossa tabela, quem vai ser o ácido mais forte? Só detalhe. Nas alternativas, todas estão com a mesma concentração. Então, isso é um padrão. Se a concentração de todos os ácidos é o mesmo, o que é que vai diferenciar? A força do ácido. Vai liberar mais íons, o ácido mais forte. Quem é o ácido mais forte aí, pessoal? Vocês saberiam me dizer o nome? O ácido mais forte vai ser quem? Quem tem o maior valor do Ka. Quem tem o maior valor do Ka? A gente tem que olhar sempre aqui para a constante de equilíbrio. Aqui no valor que tem a potência de 10, vai ser o maior número aquele que tem o menor expoente negativo, né? Então 10 a menos 2
aqui o HBr, né? Ácido bromídrico. Ele vai ser o ácido, nesse caso, mais forte. Combinado, pessoal? Vamos supor, tenho dois ácidos que têm o mesmo potência de 10, mesma ordem de grandeza, aí sim, eu teria que ver agora o número na frente. Tudo bem, pessoal? Tipo aqui, 4,3, 2,1. Então, realmente, ó, como a ordem de grandeza é igual, o desempate vai ser o número da frente. Então, aqui, esse daqui seria o maior. Tranquilo? Como se todas as alternativas tinham ordem, né, diferente, o maior valor da potência, então 10 a menos 2 é o menor número. Né? Nesse caso, 10 a menos 2 é o menor expoente. Só vai ter duas casas decimais. Correto, pessoal? O outro não, vai ter 4 casas decimais, 5 casas decimais. Então, né, expoente negativo, quanto maior número de casas decimais. Combinado? Isso aqui é matemática. Segunda questão, qual dos sais abaixo poderia diminuir o grau de ionização da base? Hidróxido de amônio. Tá? Então, aqui nesse caso, como é que a gente poderia diminuir o grau, né, de ionização da base? Você tem aqui também a questão, né, do equilíbrio químico, pessoal, que nós estudamos na aula 37, né? Deslocamento de equilíbrio químico. Aqui a base é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, né, ele vai se quebrar, se dissociar, melhor dizendo, produzindo aqui, ó, íon amônio e liberando aqui hidróxido também. Então essa seria a reação química, correto? Essa seria, seria aqui a reação química, em equilíbrio químico, tá? Ele quer saber qual dos sais poderia diminuir o grau de ionização. Se quer diminuir, o equilíbrio tem que se deslocar para onde? Para a esquerda. Concorda comigo, pessoal? Para poder diminuir o alfa. O que é que vai ter que acontecer para que se diminua para o lado esquerdo aí, ó, né? Cloreto de sódio. Eu não tenho sódio nem cloreto nesse sistema. Nitrato de sódio, não tenho nitrato nem sódio. Letra C, cloreto de amônio. Opa, eu tenho aqui o amônio. Nós acabamos de ver na aula 27, quem não viu, você pode rever aqui na gravação. Quando você adiciona uma substância, o equilíbrio vai se perturbar. Aí a gente vai ter que, a reação química vai se processar para tentar minimizar, né, esse distúrbio. Então, se eu adicionar aqui a substância amônio, que está do lado direito, a reação vai se processar para o outro lado, então para o lado esquerdo. Então, realmente, aqui ó, vai ser a letra C. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a nossa alternativa. Esse detalhe aqui é chamado de efeito do íon comum. Eu tenho sais, substâncias que têm um íon em comum. Combinado, pessoal? Efeito do íon comum. Vamos estudar agora a lei da diluição de Eustálgio. Ele trata da influência da diluição de uma solução no seu grau de ionização. Aqui nós temos um determinado ácido genérico, na forma de um ácido, que está se ionizando. Se nós diluirmos, né, esse ácido, que é a diluição, vocês lembram? Você adiciona solvente, aumenta o volume, a concentração vai diminuir. Então, vou estar diminuindo a concentração do ácido. O que é que isso vai repercutir na vida aí? Se eu diluir, qual vai ser a mudança do álcool? Vamos analisar? Então, aqui nós temos o equilíbrio químico do ácido. Temos o início, né? No início, ele tem uma determinada concentração. A gente fez uma questão dessa parecida na aula 37, tá, pessoal? Aí eu explico lá. Como é no início, no produto, não tem nada ainda formado. Está no início da reação. Tá zero. Na reação vai reagir, essa reação vai reagir, né? Um determinado alfa, né? Ele tem um grau de ionização, um alfa, né? Então, 100% é o alfa, né? 1 vale 100, 1 está, né, para a quantidade total.
O alfa, então, ele vai produzir quanto? Um X. Multiplicando cruzado aí, ó, então vai reagir quanto? Alfa vezes Mi, né, que é a concentração molar. Essa é a quantidade que vai reagir do ácido. Por isso que é o grau de ionização, é a porcentagem que vai ionizar daquela, como eu falei para vocês, 80%, quer dizer, que daquelas moléculas, 80% vão se ionizar, certo? Então aqui vai ficar alfa vezes Mi, essa quantidade do ácido que vai ionizar, que vai reagir. Então coloca aqui, ó, alfa vezes Mi, que vai reagir. Quanto é que vai produzir de H+, e o do ânion? Alfa vezes Mi. Alfa vezes Mi, porque aqui na estequiometria está I para 1, então é igual. Certo, pessoal? Então é o mesmo valor na estequiometria. Agora, o reagente, ele vai subtrair, ele vai consumido. Vai ficar Mi menos alfa vezes Mi. O produto, o que é que vai acontecer com o produto? Ele é formado, então vai somar 0 mais alfa vezes Mi, alfa vezes Mi, né? 0, qualquer número somado com 0 vai dar ele mesmo. Pegando esses valores aí, pessoal, colocando na constante do Ka, como é que vai ficar então o valor da fórmula? Ó, vai ficar produtos vezes produtos dos produtos, né? A multiplicação dos produtos dividido aqui pelos reagentes. Aqui em cima vai ficar alfa vezes alfa ao quadrado, né? Aqui na realidade ele cortou. Aqui ele vai colocar o Mi em evidência. Tudo bem, pessoal? Ó, colocar o Mi em evidência aqui na matemática. Eu posso cortar um Mi de cima com um Mi de baixo. Chegando aqui na fórmula da lei da diluição de Gestalt. Tá? Concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado dividido por 1 menos o alfa. Essa é a fórmula da lei de diluição de Gestalt. Tudo bem? Essa é a demonstração dessa fórmula. Só que quando o ácido é fraco, ou seja, que o alfa é menor que 5%, nós podemos tirar essa parte de baixo aqui, ó. 1 menos o alfa some da fórmula. Porque ele é muito próximo de 1, né? Muito pequeno o alfa, então não vai interferir tanto. Então a gente pode dizer que o Ka é quem? A concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado. Isso só serve para ácidos fracos. Tudo bem? Então, ó, a diluição faz com que a concentração diminua. Tudo bem? Para que, se a concentração vai diminuir, o alfa vai aumentar. Ou seja, vai ter um aumento no grau de ionização. Porque a constante é constante. A constante só vai variar com a temperatura. A temperatura está igual, está constante, não vai variar a constante. Tá. Então a concentração diminui pela diluição, logo o alfa vai aumentar. Né? Vai ter um aumento no grau de ionização. Tudo bem, pessoal? Eu não sei por que algumas pessoas falam, tá com azia, bebe água. Porque se você vai beber água, o ácido, né, que está ali no estômago, ele vai diluir. Se ele vai diluir, logo ele vai ionizar mais. Está aqui, está explicado aqui pela lei da diluição de Gestalt. Não é verdade? Enfim, tem esses mitos que as pessoas falam por aí, né? Então vamos lá. Tem um exemplo prático, tá, pessoal? Perdão. O grau de dissociação iônica do ácido acético em solução 0,02 molar é de 3% a 25 graus Celsius. Calcule a constante de ionização do ácido acético a 25 graus Celsius. Tá? Então aí, ó, como ele é um ácido fraco, a constante, tá, pessoal, de ionização do ácido, que é o Ka, é igual a concentração molar vezes o alfa ao quadrado. Então a constante aqui do ácido acético vai ser quem? A concentração do ácido, ele falou que é 0,02 vezes o alfa, 3%, tudo bem? 3%, 0,03, tá bom, pessoal? Ao quadrado. Tá? Na realidade, tá? Aqui a gente teria que também multiplicar pelo x. Então, pode esquecer de explicar para vocês. Quem é o x?
é o número de H+ que o ácido libera, tá? É o número de H+ que o... Nesse caso, o ácido acético é 1. O ácido acético só vai liberar um H+, então tranquilo, tá? Não vai interferir aqui. Bom, eu não vou calcular aqui para a gente não perder tempo, tá? Até porque eu estou sendo nesse digitalizadora hoje, infelizmente. O que eu aconselho vocês fazerem é colocar aqui em forma de potência de 10. Vai ajudar muito, pessoal. Olha aí. Aqui, 0,03 é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Elevado ao quadrado, né? Vai ficar, então, aí, ó. 2 vezes 10 a menos 2. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 4, né? Potência de potência multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Agora aqui, número com número, 2 vezes 9, 18. Potência com potência. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 4, dá 10 a menos 6. Aí eu nunca posso, né, deixar aqui 18, ó. A vírgula vai dar uma casa para a esquerda, vai ficar 1,8. E vou aumentar o valor aqui do expoente, vai ficar 10 a menos 5. Tudo bem, pessoal? Essa seria a nossa resposta. Deu para fazer, né? Foi fácil. Entre aspas, tá, pessoal? Aqui, ó. Equilíbrio de autoionização da água. Vamos ver equilíbrio único da água. Eu não sei se está aqui, pessoal. Eu não, acho que eu não coloquei no slide, mas também existe o Kb. Quem é o Kb? Tá? É a constante de ionização da base. Tudo bem, pessoal? Então tem o Ka, que é do ácido, Kb, que é da base. Aqui nós vamos estudar agora o equilíbrio iônico da água. A água, ela sofre o que nós chamamos de autoionização. A água ela vai liberar H+, né? Que tem um sistema, uma água ali que vai fazer, ela própria vai sofrer a ionização, vai quebrar a molécula da água, liberando H+ e OH-. O H+ vai protonar aqui na molécula da água, se transformando no hidrônio, né? Que é o H3O+, e liberando o hidróxido, o H-. Podemos também fazer a forma simplificada, ou seja, uma única molécula de água quebra liberando H+ e OH-. Ressaltando que esse processo, pessoal, é um processo endotérmico. Para quebrar a molécula da água, é um processo endotérmico, ele precisa absorver energia. Então, aqui, pegando a fórmula simplificada da água, tá? Do equilíbrio de ionização da água, vamos determinar a constante de equilíbrio iônico da água, que é chamada de Kw, né? W de água em inglês, water, né? Water. Então aqui vai ficar a constante de equilíbrio, Kc, né? Qualquer constante de equilíbrio na concentração é produto pelo reagente, concentração de H+ vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da água. Só que a água ela é no estado líquido, tá, pessoal? Então ela não deveria estar aqui na fórmula. O que acontece? Ela vai passar para o outro lado multiplicando o Kc. Uma constante vezes outra constante vai gerar uma outra constante, uma terceira constante, que é o Kw. Isso é chamado de produto iônico da água. Quem é o Kw? É a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. É o produto iônico da água. Tá? Ele varia apenas com a temperatura. Combinado, pessoal? Então, aqui, se você aumentar, pode aumentar a temperatura, você vai repercutir, né, na ionização e vai mudar, né, o Kw. Mas na temperatura padrão que nós utilizamos é de 25 graus Celsius. A constante da água, o Kw, vai ser 10 a menos 14 mol ao quadrado por litro ao quadrado. Tá bom? 10 a menos 14. Esse que é o produto iônico da água a 25 graus Celsius. Isso vai ser importante, esse valor da constante, porque a gente daqui a pouco vai ver o pH, tá bom? Vamos estudar o pH. Aqui nós temos o valor de Kw para várias temperaturas, né? Vê que quando aumenta a temperatura, aumenta o valor de Kw. Só que a gente utiliza sempre, né, o valor padrão, que é 25 graus Celsius, que é 10 a menos 14. Vamos agora ver o caráter ácido, básico ou neutro de uma substância. O que é uma solução neutra? Indica que eu tenho a concentração de H+ igual à concentração de OH-.
Isso que é um meio neutro, que nós chamamos, né? Ah, olha o sabonete neutro e tal. A concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Se é igual, eu posso substituir o valor, né? Calculando aqui o valor da concentração de H+, vai dar 10⁻⁷. Logo, também a concentração de OH- vai ser 10⁻⁷. Tudo bem, pessoal? Quando o sistema é neutro. Quando for uma solução ácida, eu vou ter mais concentração de H+ do que de OH-. Combinado, pessoal? Eu vou ter mais concentração de H+ do que de OH-. Então, a concentração de H+ é maior que 10⁻⁷. Combinado? Solução básica. A concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Tá? Então, esse é o meio básico. Eu vou ter mais íons hidróxidos do que H+. Então, a concentração de OH- é maior que 10⁻⁷. Não sei se vocês estão percebendo, é meio feio falar 10⁻⁷ e tal. É por isso que tem o pH que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui, ó. Se 10 é 0, né, é um meio muito ácido, né? 10 elevado vai dar 1, né? 1 mol por litro. 10 elevado a 0 é 1 mol, né? 1 mol por litro é um meio bastante forte, né? Um meio ácido. 10⁻⁶ com 10⁻8 é ácido. 10⁻⁷ com 10⁻7 é neutro. Não é verdade? Aqui eu tenho menos H+ do que OH-. Então, o meio vai ser base. Aumentando a concentração de OH-, meio básico. Só que não é muito legal ver nesse sentido. É bacana para a gente saber a definição, mas a gente estuda melhor o pH, que é o potencial hidrogeniônico. É um artifício matemático, tá, pessoal? O pH é feio falar 10⁻⁶, 10⁻⁷. É chato ficar falando assim, um número muito pequeno. Então a gente utiliza o pH, que é o potencial, que nada mais é do que o menos. Opa, alô? Tá voltando, né, pessoal? Alô? Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, professor. Tá. Então aqui, em vez de eu ficar falando 10⁻⁷ e tal, eu vou falar 7. pH igual a 7 é neutro. pH menor que 7 é ácido. pH maior que 7 vai ser básico. Tudo bem? Simples, porque o pH é o menos o log, tá? O pH é um artifício matemático, é o menos o log da concentração de H+. Então, um número que é muito pequeno vai ficar mais bonitinho um pouquinho. Entendeu? Tipo, se eu falar 0,00001, que é 10⁻⁵, eu vou falar pH 5. Tudo bem? Ou seja, vai ficar mais fácil de falar. Tá certo? Então, isso vai facilita nosso cálculo, né? O pH. Então, pH é o potencial hidrogeniônico, tem essa forma, né? Então, pH é o menos o log da concentração de H+, pOH é o menos o log da concentração de OH-, pOH. Se eu somar pH mais pOH, a 25 graus Celsius tem que dar sempre 14. Tudo bem, pessoal? Na temperatura de 25 graus Celsius. Então, pH mais pOH é 14. Tudo bem? Então, voltando aqui à escala do pH. Então, pH 7 é neutro, abaixo de 7, ácido, acima de 7 vai ser básico. Tudo bem? E sempre aqui a soma do pH com pH tem que dar 14. Então, se eu digo que o pH é 2, quanto vai ser o pOH? pOH, então, vai ser 14. Ou, perdão, 12, né? Porque, eu errei aqui. 12, porque 2 mais 12 tem que dar 14. Combinado? Sempre a soma vai dar 14. Vamos fazer aqui um exemplo. Cálculo do pH, né? Concentração aqui de H+ é 10⁻⁴. Quanto que vai ser o pH? Então, eu vou pegar aqui a fórmula. pH é o menos o log da concentração de H+,
Substitui o valor da concentração de H+, aqui que ele deu, 10 a menos 14. Aí temos que lembrar das propriedades de logaritmo, né? É que diz, quando você tem um log de uma potência, o expoente da potência vai para frente do logaritmo multiplicando. Então aqui, ó, 10 a menos 4, que é o expoente, ele vai para frente do logaritmo multiplicando aqui o logaritmo. Combinado, pessoal? Multiplicando o logaritmo. Aí, menos por menos, vai ficar mais, né? Quanto é o log de 10? É uma definição, tá, pessoal? Ó, que o log de 10, a base é decimal. Então, o log de 10 na base 10 vai ser quanto? 1, sempre. O log de 10 vai ser 1. Por quê? 10 elevado a 1 é o próprio 10, a definição de logaritmo. Então, o log de 10 é 1. 1 vezes 4, 4. Se o pH é 4, logo o meio vai ser ácido, porque é abaixo de 7. 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido. Tranquilo? Opa, tá aqui as propriedades, né? Bora fazer aqui esse lembrete, que é muito importante. Vamos lá. Então, ó, a definição de logaritmo é essa daqui, ó. Se a base é 10, então o log de A na base 10 vai ser quem? B. Por quê? 10 elevado a B tem que dar o próprio A. Essa é a definição de logaritmo. O logaritmo de uma multiplicação vai gerar quem? Uma soma. Toda vez que tiver uma multiplicação de um número, log de uma multiplicação, vai gerar uma soma de logaritmos. O log de uma divisão vai gerar uma subtração de logaritmos. E aqui aquela propriedade que nós vimos, uma potência. O expoente vai para frente do logaritmo multiplicando. E aqui o log de 10, na base 10, vai ser 1. Combinado? Então, essas propriedades aqui são importantes nesse nosso cálculo de química. Aqui uma dica bem interessante, pessoal. Para você saber aqui, ó, a concentração de H+, é só você colocar 10 elevado ao menos o valor do pH. Tá? Ou melhor, aqui. Ou seja, esse número que está aqui, ó, esse número que está aqui em cima é o próprio valor do pH. Entendeu? Então, vamos supor, se ele dá a concentração aqui de H+, igual 10 a menos 3, quanto é que vai ser o valor do pH? 3, direto, entendeu? Isso só vale porque aqui na frente é 1, tá, pessoal? Aqui na frente do 10 só tem um 1. Se tiver outro número, eu vou ter que utilizar aquele cálculo com as propriedades de logaritmo. Tá bom? Vamos fazer aqui exemplo. Calcule o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é 3,45 vezes 10 a menos 11 mol por litro, dado que o log de 3,45 é 0,54. Então, bora ver como é que fica? Definição de logaritmo, perdão, a definição de pH, falei errado, definição de pH é o menos o log da concentração de H+. Tudo bem? Então, menos o log da concentração de H+. Então, aqui, o pH vai ser quanto? Menos o log de 3,45 vezes 10 a menos 11. Vamos ter que aplicar aquelas propriedades de logaritmo. Vou até mudar aqui de cor. Aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos a multiplicação. A multiplicação vai gerar quem? Uma soma. Tudo bem? Então vai ficar pH igual menos, abre parênteses aqui, ó, menos o log de 3,45 mais o log de 10 a menos 11. Aqui eu posso trocar se quiser, né? Ó.
o log de 3,45 que ele deu aqui, 0,54. Fica aqui, ó, menos, abre parênteses, 0,54 mais. Aqui o que vai acontecer, ó? 10 a menos 11, que o expoente vai para frente multiplicando. Então, fica aqui, ó, menos 11 vezes o log de 10. Quanto é o log de 10, pessoal? Já viu, né? Log de 10 vale 1. Fica aqui menos 11 vezes 1 dá menos 11, né? Como tem o menos na frente, que a gente pode trocar de sinal de todo mundo. Vai ficar, então, 11 menos 0,54. Então, a resposta vai ficar quanto? O pH vai ser 10,46. 10,46. O meio é ácido, básico ou neutro, pessoal? 10,46. Que bom que vocês voltaram, hein? Agora que eu tô lendo. Então, 10,46 é maior que 7. O meio vai ser básico. Correto, pessoal? Tranquilo? Vamos avançando aqui. Hidrólise salina agora, hein? Isso aqui é muito bacana. A hidrólise salina consiste em quê? Hidrólise é uma reação com a água, não é verdade, pessoal? Hidrólise salina porque vai ser o sal. Então, o sal ele vai sofrer hidrólise, vai reagir com a água. Só que o sal tem o cátion e tem o ânion. Não é verdade, pessoal? O sal, lembrando, ele é proveniente de uma reação de neutralização. Um ácido reage com a base, produzindo sal e água. Tudo bem? Então, esse sal foi proveniente de um ácido e de uma base. Tudo bem? Então, a hidrólise salina só vai acontecer se tiver uma espécie fraca. Se aquele sal for proveniente de ou um ácido fraco ou uma base fraca. Tudo bem, pessoal? Só vai acontecer a hidrólise se for uma espécie fraca. Então, aqui é a reação de um sal, né? Ou parte dele com a água. Vai formar, então, torna-se, né, uma espécie fraca, que pode ser ácido ou base. A espécie forte vai determinar o caráter do meio, né? Tudo bem, pessoal? Então, se for, por exemplo, ácido forte com uma base fraca, vai formar quem? Um sal ácido. Ácido fraco com base forte, vai formar um sal base. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, cloreto de amônio. Tudo bem? Em contato aqui com a água, vai sofrer, então, a hidrólise, formando hidróxido de amônio mais H+, e Cl-. Se ele está produzindo H+, então o meio vai ser o quê, pessoal? Ácido. É verdade, pessoal? Então, esse sal aqui é um sal ácido. Como é que a gente poderia prever que ele é um sal ácido? Da seguinte maneira. O amônio, que é o NH4+, ele é proveniente da base hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Tudo bem? Esse Cl é proveniente de quem? Do ácido clorídrico, que vai ser um ácido clorídrico é um ácido forte. Tudo bem, pessoal? Ácido forte. Então, ácido forte com base fraca, ele é um sal ácido. Por isso que nós vimos aqui, ó, ele libera H+ no final. Então, ácido é um sal ácido. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Nitrato de amônio em contato com a água vai produzir uma solução que tem pH menor que 7, então é uma solução ácida. Como é que eu sei que prevê isso? Ó? NH4 é proveniente de quem? Do hidróxido de amônio. Ó, só você voltar aqui para o H. Ó. Completa com o H. Então, hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Esse lado direito aqui, que é o ânion, que é o NO3, é proveniente de quem? Do ácido. Que ácido foi esse? Ácido nítrico, que é um ácido forte. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, base fraca, ácido forte, sal ácido. Tudo bem? Aqui, nessa dissociação do ácido, do sal, né? Vai acontecer, então, que os opostos, ó, como é uma solução aquosa, tem a dissociação do sal e a própria autoionização da água. E os opostos se atraem aqui, ó,
formando então hidróxido de amônio, como eu citei para vocês, né? E os opostos se atraem. H vai ser atraído pelo nitrato, formando ácido nítrico. Para saber aqui a força, né, das bases fortes vai ser da família 1A, lítio, sódio, potássio. Família 2A também cálcio, estrôncio e bário, né? Família 2A com exceção do berílio e do magnésio, tá? Não entra berílio nem magnésio. Família 2A. Todas as outras bases são fracas. Então só é forte família 1A e cálcio, estrôncio e bário. Os ácidos fortes, os hidrácidos, ácido clorídrico, ácido bromídrico e iodídrico, apenas esses três são fortes. Todos os outros hidrácidos são fracos. E os oxiácidos, aqueles que têm oxigênio, nós temos que fazer a diferença. Número de oxigênio menos número de hidrogênio. Se a diferença for 2 ou 2 é maior ou igual a 2, ele vai ser um ácido forte. Então aqui, por que eu sei que ele é forte? Ácido nítrico. 3 oxigênio com 1 hidrogênio, 3 menos 1 vai dar 2. Logo, ele é um ácido forte. Tudo bem? Então aqui, hidróxido de amônio. Amônio não está aqui dentro dessa lista, então é uma base fraca. Ácido nítrico é um ácido forte. Logo, ele forma um sal ácido, né? Sal ácido. Quem vai sofrer hidrólise, pessoal? A parte fraca. Então, é o amônio que vai reagir com a água. Aí, a amônio do aqui, né? Ou melhor, esse amônio aqui, que é o NH4, mas ele vai ser atraído pelo hidróxido da água, formando aqui a base hidróxido de amônio, e libera H+. Então, se ele libera H+, ele vai ser um meio ácido, confirmando tudo o que nós estamos explicando. Olha outro caso aqui, ó, cianeto de potássio. Pelo lado experimental, aqui podemos medir que o pH dele é maior que 7, vai ser uma solução básica. Por que isso? O cianeto de potássio vai liberar íon potássio e ânion cianeto. A água sofre alta ionização. O que é que vai acontecer? Potássio sofre atração pelo hidróxido, formando hidróxido de potássio. Lembra lá, família 1A, pessoal, potássio, família 1A. Então, ele forma uma base forte. HCN, ele é um hidrácido, né? Porque ele não tem oxigênio. Lembra os três hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Então, o HCN é fraco. Só é forte aqueles três. Então, aqui é lembrete de novo, né? Só apenas esses três hidrácidos são fortes. O HCN não entra nesse lista de hidrácidos, então ele é fraco. Então, uma base forte, porque ele é família 1A, potássio é família 1A, e ácido cianídrico é um ácido fraco. Então, base forte, ácido fraco, ele é um sal básico. Quem vai sofrer hidrólise? A parte fraca. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é o CN, o cianeto, tá? CN-, né? Que vai sofrer hidrólise, vai reagir com a água. A água vai doar H+, aqui, ó, formando justamente aqui o ácido fraco, ó, ácido cianídrico, HCN, e liberando o H-, confirmando, então, por isso que o meio vai ser básico. Só que tem situações seguintes, ó. Cianeto de amônio. Ele é ligeiramente básico, né? Mas nós podemos até dizer que ele seria mais neutro. Isso vai depender muito da constante, tá, pessoal? Porque eu tenho aqui, ó, duas espécies fracas, ó. Eu tenho aqui hidróxido de amônio e ácido cianídrico, são duas espécies fracas. Ele vai depender de quem? Das constantes dele, tá certo, pessoal? Como é que vai dar o meio? Vai depender aqui da constante, ó, do Kb e do Ka. Como o Kb, ó, tem o maior valor da base, tem um valor maior do que o do ácido, então ele é ligeiramente básico. Tudo bem? Ligeiramente básico. Eu teria que ter acesso a esses valores, né? Se eu fosse pegar uma questão só analítica, assim, eu iria falar que esse sal seria um sal neutro. Tudo bem, pessoal? Tendo as informações, aí eu consigo ver que realmente o Kb é maior que o Ka, logo ele é
ligeiramente básico. Agora, olha o NaCl, o famoso sal de cozinha, né? Ele é forma uma solução neutra, porque o NaCl, né, libera Na e Cl-, o Na é atraído pelo H- da água, formando hidróxido de sódio, e H+ com Cl- forma ácido clorídrico. Hidróxido de sódio. Sódio é família 1A, então é uma base forte. HCl está aqui ele na lista, então ele é um ácido forte. Então, base forte com ácido forte não vai sofrer hidrólise, não há reação e o meio vai ser neutro. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos essa constante bacana, né? Olha, cuidado, por favor. É KH. Tudo bem, pessoal? Tem que falar um pouquinho lento para não ter, né, uma cacofonia aí, né? KH, constante de hidrólise. Como é que vai ficar a constante de hidrólise? É o produto pelo reagente. Temos a reação de hidrólise, que a gente acabou de ver. Pega aqui o produto hidróxido de amônio, vezes H+, dividido aqui pela concentração de amônio. A água não entra porque ela é líquida, né, pessoal? A gente já falou sobre isso na aula 37 anterior. Tá? Existe uma relação entre o KW e KH. Tá? KH vai ser quem? O KW dividido pelo KB. Ou KH é igual KW dividido pelo KA. Tá certo? Ou posso fazer isso aqui, ó, quando for uma hidrólise de cátion ânion, né? Uma formação de ácido e base fracos, eu posso ter também essa outra relação, que é o KW dividido pelo Ka vezes o KB. Tudo bem, pessoal? Essa relação também é legal para a gente estar envolvendo nos nossos cálculos. Bom, estamos chegando já quase no final. Vamos ver agora o produto de solubilidade, que é o famoso, né, o KPS. Pessoal, existem substâncias que são pouco solúveis, tem uma solubilidade muito baixa em água. Tudo bem? Só que existe uma certa quantidade de íons que podem se solubilizar. Por exemplo, temos sulfato de bário. Esse sal, ele é pouquinho solúvel, né? Ele precipita, porém, ainda tem uma pequena quantidade de íons que é liberado. Então, a gente pode calcular aí, ó, ele vai ficar em equilíbrio, inclusive, ó. Voltando aqui, ó, os íons formados, esses íons se atraem de volta, formando os cristais, até chegar num equilíbrio, tá? A dissociação com a precipitação. Quando essas duas reações acontecem com a mesma velocidade, o sistema fica em equilíbrio químico. Aí a gente pode determinar, né, uma outra constante que é chamada de KPS, que é o produto de solubilidade. A fórmula é o mesmo, né? KPS vai ficar produto pelo reagente. Porém, aqui, como o produto, aqui o reagente, do lado esquerdo, é sólido, ele não vai entrar na fórmula. Ele já vai estar embutido dentro do KPS, dentro da constante. E aqui a parte solúvel, a parte aquosa, está nos produtos, né? Então vai ficar como a constante, ó, o Kc de maneira geral. É o produto pelo reagente. Então, concentração de bário mais 2 vezes concentração de sulfato dividido pela concentração do sulfato de bário. Só que esse sulfato de bário, ele é sólido, pessoal. Então, ele é praticamente constante, não varia. Tá certo? Tá? Aqui tem a explicação para isso, né? Porque se eu pegar o dobro de massa, vai ter o dobro de volume. Logo, corta 2 com 2, a concentração é a mesma praticamente, não vai mudar, independente da quantidade que você vai estar utilizando. Então, esse valor ali está dividindo, passa multiplicando, e esse produto é chamado da concentração, pela concentração do sal, é chamado de KPS, que é o produto de solubilidade. Então, o KPS vai ser quem? Concentração do bário mais 2 vezes a concentração do sulfato. Tudo bem? Essa vai ser a fórmula. Então a gente tem que saber montar a fórmula. Além disso, também a gente vai ter que aprender, né, a calcular. Quanto maior for a concentração dos íons, maior vai ser o valor do KPS. Então, maior vai ser a solubilidade. Quanto maior o valor da solubilidade, maior vai ser o valor do KPS. Tá bom, pessoal? Então, quanto maior o KPS, mais solúvel aquele composto vai ser.
Então, quando é que vai acontecer a precipitação, pessoal, de uma substância, tá? Quando o produto aqui da solubilidade aqui for menor que o KPS, vai ser uma solução insaturada. Insaturada. Agora, se o produto de solubilidade, tá? Se o produto de solubilidade que for igual ao KPS, né? Se o produto dessa concentração for igual ao KPS, a solução está saturada, coloquei a quantidade exata ali de íons. Agora, se eu coloco um pouquinho a mais ali, poxa, tem animaçãozinha, deixa eu voltar aqui. Se eu colocar uma quantidade a mais, né, vou deslocar o equilíbrio agora para a esquerda e vai começar a precipitação. Então, aqui a solução saturou, agora ela vai começar a precipitar aquele excedente. Só vai conseguir solubilizar o produto de solubilidade apenas, tá? Acima daquilo tudo vai precipitar. Tudo bem, pessoal? Então vai precipitar primeiramente a substância que tem o quê? Menor solubilidade. Na verdade, pessoal, olha só. Se eu tenho aqui X mols, né, de sulfato de bário, ele vai produzir aqui X mols de bário e X mols de sulfato, porque 1 mol do sal produz aqui, ó, 1 mol de cátion e 1 mol do ânion. Então, 1 para 1. Então, se eu tenho aqui X, vai produzir aqui X e produzir X, que é 1 para 1. Como é que vai ficar então o KPS? Ó? Pegando o valor aqui da fórmula, substituindo pelo X, vai ficar então X vezes X, X ao quadrado. Correto, pessoal? Logo, a solubilidade aqui vai ser a raiz quadrada do KPS. Então, esse valor de X vai ser a própria solubilidade, né, do sulfato de bário. Tá bom? Nesse caso aqui. Olha agora esse outro exemplo, né, que é o cloreto de chumbo 2. Tudo bem, pessoal? Aqui vai ionizar liberando chumbo mais 2 e 2 ânions cloretos. Como aqui pela estequiometria está 1 mol do sal, produzindo aqui 1 mol do cátion e 2 mols de cloreto. Então, X vai produzir quanto? X e 2x de cloreto. Combinado, pessoal? Colocando numa forma do KPS dele, ó, do produto de solubilidade, vai ficar como? Concentração de chumbo mais 2 elevado a 1, que é o coeficiente dele, vezes a concentração de cloretos elevado ao quadrado, que é o coeficiente aqui do cloreto. Na hora que eu pegar a fórmula e substituir o valor da solubilidade, vai ficar como? X vezes 2x ao quadrado. Tá certo? 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Multiplicado pelo x, 4x ao cubo. Aí, nesse caso, assim que a gente vai determinar, né? 4 passa dividindo, x está ao cubo, passa como raiz cúbica. Assim que vamos determinar a solubilidade desse sal. Tá bom, pessoal? É uma fórmula um pouquinho mais complexa, né? Mas não é difícil de entender, não. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, sais com o mesmo número de íons constituintes, né? Ó, vai precipitar quem? Quem tiver menor valor de KPS. Tudo bem? Menor valor de KPS vai solubilizar. Vai, né, precipitar, perdão. Aqui eu tenho, ó, esse aqui, ó, pode ver que sempre vai liberar o mesmo número de íons aqui, ó. 1 e 1. Aqui, ó, 1 e 2. 2 e 1. Então, sempre vai liberar a mesma quantidade de íons, né? O mesmo número de íons constituintes. Para saber se daqui vai precipitar primeiro, né, quem tiver o menor valor de KPS. Tá bom, pessoal? A gente pode também determinar isso de maneira através de cálculo. Vamos agora fazer esse exercício, então, para ver como é que está sendo abordado. Se tiver alguma dúvida, pessoal, só levantar a mão, por favor. Uma solução saturada de base, representada por XOH2, cuja reação de equilíbrio é aqui a base, né? No I aquoso libera X mais 2 aquoso e 2OH-. Tem um pH igual a 10, a 25 graus Celsius. O produto de solubilidade KPS é
Então aqui, pessoal, ele deu pH, tá? Do pH, se ele está dando aqui, ó, pH, só que ele está envolvendo uma base, eu tenho que determinar quem primeiramente? pOH. Então, pOH de cabeça logo vai ser quanto? Se o pH é 10, o pOH vai ser 4, porque lembrando que pH mais pOH tem que dar sempre 14 na temperatura que ele deu aqui, que é de 25 graus Celsius. Tudo bem? A gente tem que determinar agora a concentração de OH-, tudo bem, pessoal? Vamos determinar aqui a concentração de OH-. Se o pOH é 4, como é que vai ficar então aqui, ó? Não vou nem colocar no log não, vou fazer direto para vocês. Vai ficar concentração de OH-, vai ser quem? 10 elevado a menos 4, que é o valor do pOH dele aqui, ó, pessoal. Mol por litro. Tudo bem? Eu já fiz já de cabeça, direto, você faz aquele log. Vocês já entenderam, não foi, pessoal, pela jogada? Por que eu estou fazendo isso, né? É só pegar 10 elevado a menos o valor do pOH, que nesse caso vale 4. Beleza. Agora, vamos fazer aqui o produto de solubilidade, ó. O KPS, tá? Então, KPS vai ficar como? Perdão. Concentração de X mais 2 vezes concentração de OH- elevado ao quadrado, tá, pessoal? Elevado ao quadrado. Aqui, ó, para cada 1 mol da base, vai produzir aqui 1 mol de cátion e 2 mols, né? Então vai ficar aqui, ó, X vai liberar 1x de cátion e vai liberar 2x de ânion. Nesse caso, X aqui, né, vai simbolizar, né, a concentração aqui do hidróxido, tá, pessoal? Então aqui o KPS, ele quer saber, né, o valor do KPS. Substituindo aqui o valor, então, por X, né? Então fica aqui X vezes 2x ao quadrado. Então aqui o valor de KPS vai ser igual a 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, vezes x, 4x ao cubo. Tudo bem, pessoal? 4x ao cubo. Tá? Agora, como nós temos aqui o valor da concentração de OH-, tá, pessoal? Da concentração de OH, que é 10 a menos 10, eu vou pegar aqui o valor do x e substituir. Então, vai ficar aqui o KPS igual a 4 vezes 10 a menos 4 elevado ao cubo. É isso, pessoal? 4 elevado ao cubo. É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Não é isso? Vezes 10 elevado aqui, ó, menos 4. Vezes 3 vai dar menos 12, né? Menos 12. Aí eu não posso deixar assim. A vírgula vai dar uma marcada para a esquerda, vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 11, né? Estou com uma dificuldade, pessoal. Eu não falei para vocês. Eu esqueci minha caneta em casa. Eu estou aqui no instituto mesmo, em moto, né? E eu esqueci a caneta da minha mesa digitalizadora em casa. Por isso que eu estou com muita dificuldade. Estou escrevendo aqui, mas está muito difícil de escrever, tá? Então ficou 6. Acredito que eu devo ter errado aqui alguma coisa em questão da potência. Acho que aí é a letra C que está mais próxima. Vai ser 6 vezes 4 vezes 10 a menos 11.
não estou reconhecendo agora pela minha letra feia. 4 vezes ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado, né? X ao cubo. Ah, está. Pessoal, já sei que eu errei aqui, ó. Peço perdão, foi na matemática aqui, não posso deixar. Ei, é só o x que está ao cubo, pessoal, tá? Eu coloquei também tanto 4 aqui, ó, ao cubo. Eu peço perdão, vou ter que apagar isso daqui não, que eu não posso ficar no erro. A gente pode errar, mas a burrice é permanecer no erro, né? Eu jamais poderia fazer isso. Olha lá, matemática simples aqui, ó. É a fome. Ei, é o x que está elevado ao cubo. O 4 está de fora, pessoal. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 4 elevado ao cubo. Então 4 aqui está de fora, tá, pessoal? 10 a menos 4 ao cubo vai ficar 10, 4, tá? Vezes 10 a menos 12. Até piorou, que nem tem resposta agora. Não tem alguma coisa errada, melhor fazer novamente, mas eu posso pegar, escrever uma folha e tentar mandar anexar lá no Classroom. Combinado assim, pessoal? Fazer essa vou mais com mais tranquilidade no papel e tudo, porque eu tô com mais dificuldade em escrever de fato aqui essa resolução pelo mouse. Tem mais uma questão aqui para a gente terminar. Ó, a hidroxiapatita é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontra-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso, ilustradas a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte dos dentes e à formação de cáries. Então, aqui, da esquerda para a direita é a desmineralização. Da direita para a esquerda é a mineração. Observa, então, aqui, ó, da esquerda para a direita, o ácido reage com a hidroxiapatita, formando aqui a desmineralização, ou seja, liberando cálcio, perdendo cálcio, né, fosfato. Aí ele fala aqui que o uso do creme dental pode minimizar a perda da hidroxiapatita. O quadro representa o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte do dente? Ele quer que tenha maior, né, pessoal? Desmineralização é a reação para a direita. Então ele quer que tenha a maior desmineralização, ou seja, a reação seja mais deslocada possivelmente para a direita. Para deslocar para a direita, você teria então que aumentar a concentração aqui do ácido, ó, que o ácido vai liberar H+, fazendo com que a reação vá para a direita, ocorrendo a desmineralização. Quem vai liberar mais H+ aqui? Quem tem o quê? O menor pH, que vai ser o ácido mais fraco, não é verdade, pessoal? Quem vai ter aqui, ó, o menor pH, 6,9, né? Então, que no caso, que é o que tem um pH menor que 7, né? O único que tem menor que 7 aqui é o número 4, a letra D, inclusive, né? Então, quanto mais ácido, maior vai ser essa desmineralização aí, nesse caso. Tudo bem, pessoal? Isso está focando também na questão do princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento de equilíbrio, junto com o equilíbrio iônico, com o pH, essa questão aí do Enem, né? Inclusive, tá bom, pessoal? Bom, quero pedir desculpa pela correria, né? Muita coisa, mas eu acredito que tenha, né, plantado uma sementinha aí no coração de vocês. E eu espero que vocês possam, né, estudar com mais detalhe cada tópico desse, porque é muita coisa, tá, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus. Vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima, se Deus quiser.